Boa noite, irmãos. Agora não. Acabamos de dar aula, mas a gente vai fazer a chamada agora, né? São 10 horas da noite, mas para quem não assistiu a aula, nós estamos disponibilizando a aula em vídeo agora para os irmãos. E hoje a aula foi sobre Romanos capítulo 6, né? Na lição 7. E que seja uma bênção para os irmãos e que o Senhor continue abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez o Valdecir, o velho antigo Valdecir, não quisesse fazer isso, né? Mas eu tive que salvar o Senhor e fui lá pedir perdão. Aí o cara cresceu mais ainda porque ele achou que eu estava com medo dele. Ele era pequenininho, magrinho. Eu falei, vai na paz, né? Mas eu ouvi a voz de Deus. E esse é um exemplo, porque Deus nos avisa antes de você cometer um pecado, né? Um pecado premeditado, como a gente diz. Um adultério, um roubo. Aquela coisa, irmãos, que não é comum você fazer, não é comum nenhuma pessoa honesta fazer, não sendo crente, e muito menos um cristão fazer, né? Que você talvez pudesse fazer sem muito problema no passado, mas hoje você não pode fazer mais. E o Espírito Santo nos avisa, ele nos dá um toque antes, e aí você só vai pecar se você quiser. Por isso que eu contei essa história aí. A gente só pega se a gente quiser. Porque se a gente quiser e que a gente deve, é sempre clamar o sangue de Jesus Cristo. Senhor, me ajuda que eu estou sendo tentado nessa hora. E qual a postura do cristão em relação às tentações? É você fugir, irmãos. Cada um de nós sabe aonde nós somos fracos. Cada um sabe o seu ponto fraco. Alguns têm o ponto fraco no dinheiro, o outro no sexo, o outro no poder, o outro na falta de perdão, o outro na mentira e por aí vai, né? Deus nos mostra, olha, você está falhando, você está errando nesse ponto. O que eu devo fazer? É abandonar. O dinheiro é uma coisa que ainda eu tenho dificuldade de lidar, então fujo, irmãos. Os meus olhos me fazem pecar, eu tenho dificuldade ainda, eu vejo uma pessoa bonita, eu olho, eu fujo, né? Viro, como dizem, né? Olhar uma vez, tudo bem, agora olhar a segunda, você já está pecando. Porque na segunda vez o Espírito Santo já te avisou. Na primeira você talvez olhou, achou bonito. Mas na segunda o Espírito Santo já te avisou, né? E aí você tem que tomar. Porque senão você vai estar crucificando o Senhor Jesus novamente. E Deus não se deixa se escarnecer, né? O pecado, ele gerou a separação do homem de Deus. Né? Lá em Adão, vocês estudaram em Gênesis, né? O pecado separou o homem de Deus. E além de separar o homem de Deus, ele provocou a ira de Deus contra o homem. Existe uma pregação, né, do Jonathan Edwards, chamada O Pecador nas Mãos de um Deus Irado. Que ele pecando, isso foi em 1700 alguma coisa, irmãos. Ele nessa pregação, aí tinha gente que segurava na cadeira, porque a presença de Deus foi tão poderosa ali, a consciência do pecado na vida dessas pessoas também era tão grande que a pessoa falou, gente, porque a gente está acostumado a pregar que Deus é amor. De fato, Deus é amor. Mas Deus, ele é justiça também. E ele vai aplicar a sua justiça sobre a pessoa pecadora. Sobre o iníquo, né, que a gente leu aqui. A pessoa, é difícil, irmãos, a gente conceber isso, mas é o que a Bíblia ensina. Como eu falei no começo da conversa, a gente não pode, a gente não tem o direito, não deve pensar assim, que no universalismo, que Deus no final vai salvar todo mundo, que não é assim. Deus no final, a ira em Apocalipse e outras passagens vadias, que fala o dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor. Vai chegar um dia, irmãos, e que está próximo, que Deus vai aplicar a sua ira sobre aquele que não é temente a Deus. E a gente deve achar que Deus é injusto. Deus não é injusto, Deus é justo, né? Foi muito difícil para Deus ter pago o preço que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Jesus, como eu já expliquei para os irmãos, o segundo Adão, entre aspas, porque Jesus foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas Jesus, diferentemente de Adão, não pecou. Por isso que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito. Por isso que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos justifica, nos liberta do pecado. Nós éramos escravos do pecado. O Senhor Jesus pagou o preço no nosso lugar. Qual que era o preço? A morte.
Por isso o Senhor Jesus pagou o preço por nós, né? Por isso nós podemos chegar perante Deus confiadamente, sem medo, né? Sem achar que Deus vai nos destruir, nos fulminar, porque quando Deus olha para a gente, primeiro Ele olha para Jesus, né? E Jesus fala: Senhor, eu já paguei o preço por cada irmão aqui, mas em relação ao mundo eu não posso falar, e ao mesmo tempo também eu não posso viver no pecado, porque se eu vivo no pecado, alguma coisa está errada, talvez eu não esteja salvo ainda. Como eu comentei domingo, a gente de repente pode entrar na questão do livre-arbítrio e da predestinação, que a predestinação diz que uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não crê nisso, a gente crê no livre-arbítrio, que você pode perder a salvação na sua jornada, na sua caminhada. Por isso que você tem que vigiar. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Tanto é que a palavra vigiar vem antes de orar. A gente tem que estar sempre vigiando, irmãos, porque enquanto a gente está aqui na terra, a gente está sujeito às ações do maligno, ao mundo decaído, que o planeta ainda sofre as consequências do pecado. Embora nós já sejamos salvos, temos a nossa salvação garantida se a gente permanecer firme com o Senhor Jesus Cristo, mas ainda a gente sofre a consequência do pecado ainda. E a maior consequência do pecado que a gente sofre mesmo sendo cristão é a morte. Né? Porque quando Adão e Eva estavam no Éden antes do pecado, eles foram criados para viver eternamente. Pecaram, sofreram a consequência da morte. E essa consequência se estendeu até a gente. Hoje a gente ainda sofre essas consequências do pecado. Embora nós já sejamos salvos, né? Podemos viver em novidade de vida e vivemos felizes, porque nós temos a certeza da salvação em nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 23: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, voltando, a não ficar flertando com o pecado. Alguma coisa pode não ser pecado, à primeira vista. E o que é um pecado? O pastor já explicou aqui várias vezes. É quebra de uma lei, de uma ordem, de uma ordenança divina ou terrena. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui, alguém pode ficar chateado comigo. Dá um exemplo aí de um pecado aí, de uma coisa que pode ser pecado, não é pecado, mas pode se tornar pecado devido à sua prática constante. Agulha é pecado. Mentira é pecado. Existe, inclusive, dizem que existe a mentira circunstancial. Na teologia existe esse debate que, dependendo das circunstâncias, você pode mentir, né? Que é para um bem maior. Mas aí já é outra CPI. Vamos falar de novela. Eu não queria falar da novela, mas eu lembrei agora depois que ela gosta de novela. Eu também gosto de novela. Novela é legal. Mas o problema da novela é você se tornar escravo dela. Como eu digo, a novela brasileira é muito bem produzida. Ela é como o cinema americano em relação à produção, a história, texto, ela é produzida. Mas se você ficar assistindo muita novela, aquilo pode se tornar um pecado. Eu tenho liberdade para assistir novela, né? Mas essa minha liberdade não pode se tornar um motivo de escândalo para algumas pessoas que vão cair na tentação de se afastar de Deus por causa disso. Tem uma concepção de pecado, tudo aquilo que te tira de Deus. Às vezes você vê, que você falou da novela. Se você assiste, começa com a malhação, sei lá, 5 e pouco. Você começa na malhação e vai até o final lá. Você não tirou um tempo, você não fez nada da sua coisa, da sua vida. Então você está ocupando a novela um espaço que era de Deus. Às vezes você pode dormir muito, uma pessoa que dorme muito, quer dormir toda hora que tem folga, dorme, acaba não orando, acaba não lendo. Você acaba tirando a atenção, aquele espaço que era de Deus. Aí você acaba substituindo, idolatrando outra coisa que era para ter Deus ali. Eu ia falar, não outra idolatria, coisa. que o pastor falou esses dias, que é a idolatria, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, né? Eu assisto novela mais do que tudo, mas não tenho tempo de falar com Deus. Pecado, eu como o tempo todo, mas não tenho tempo de orar nem para Deus, para agradecer pela comida. Eu faço um monte de coisa sempre acima de Deus, acima de Deus. Ele falou que é idolatria, então acho que o que o Dan falou é mais ou menos o que eu penso também. Tudo que você coloca na frente de Deus, assim, demais, fora outras coisas, Então, à primeira vista, aquilo não é pecado, é uma coisa simples, é uma coisa
corriqueira, uma coisa normal, né? E tantas outras coisas, mas aquilo pode me afastar de Deus e pode afastar alguém que não tenha a convicção, né, de que aquilo é pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Um rapaz que morava comigo no prédio, trabalhava lá no prédio. Ele era de uma igreja que não pode usar bermuda, eu usava bermuda. Ele veio falar para mim que aquilo é pecado. Eu falei, amém, irmão, você acha que é pecado? Tudo bem, então. A minha liberdade cristã não pode ser julgada pela fraqueza de outro, que o apóstolo Paulo diz. Então, o que eu faço? Eu uso bermuda perto dele, né? Eu vejo algumas irmãs que são cantoras evangélicas, eu já prestei atenção, elas vão numa igreja e usam saia, elas vão em outra igreja, naquelas igrejas que não é doutrina, né? Entre aspas, usar saia, elas não usam porque elas usam de sabedoria, né? Porque a liberdade que ela tem, ela não vai provocar escândalo na vida daqueles irmãos que veem aquilo como um escândalo, né? Então a gente tem que estar atento, o apóstolo Paulo nos ensina isso, a gente tem que estar atento às nossas atitudes. Às vezes a gente tem que abrir mão das nossas liberdades, né? Por causa de outra pessoa, né? Porque nossa liberdade não pode ser escândalo. Para não escandalizar. Para não escandalizar outra pessoa, certo? E aí o autor disse, que eu até anotei aqui, que eu achei muito legal. O pecado ele tem um efeito lento, porém progressivo e destruidor na alma da pessoa. A primeira vez que um pecado é cometido causa horror ao coração, mas à medida que se contamina com o pecado, né, vai continuando com o pecado, a consciência é cauterizada até que o mesmo pecado, que antes era horrendo, se torna comum, né? E não é mais não é visto mais como uma coisa horrenda, né? Passa a se tornar uma coisa comum. E a gente, irmãos, na página 39 aí, tem uma comparaçãozinha, né? Antes e agora. Antes a gente era o quê? Escravo do pecado. Antes eu não tinha força para lutar. Antes eu lutava, mas não conseguia vencer o vício do cigarro. Por exemplo, muita gente tenta lutar contra o vício do cigarro, mas não consegue, né? Se fumar é pecado? A gente considera que sim. Eu já vi que estão fumando, né? Mas em geral a gente considera que sim. Por quê? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu estou fumando, eu tenho consciência que o cigarro faz mal para o templo do Espírito Santo de Deus, eu estou cometendo pecado, porque o meu corpo não é mais eu. A gente cai nisso que Paulo falou, óbvio, não utilize o membro do seu corpo para o pecado, porque o nosso corpo não é mais nosso. Nosso corpo pertence a Deus. A partir do momento que a gente... Irmãos, a gente pode ser escravo do pecado ou de Deus. A gente tem essa liberdade, né? E dentro dessa liberdade a gente escolheu ser escravo de Deus, nos mortificar, né? O cigarro, com certeza, né? Para muita gente é prazeroso, mas é pecaminoso porque está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Do vício, da vergonha, né? Antes a gente vivia na vergonha. A vergonha também nos escraviza, né? Você é escravo, você não consegue se libertar daquilo porque o peso. Isso também, irmãos, é pecado. A gente ficar com sentimento de culpa a vida inteira. Porque Jesus nos libertou, Jesus nos salvou. Nós somos uma nova criatura. O velho homem morreu, eu era daquele jeito. Né? Hoje eu sou uma nova pessoa, né? Eu não tenho que ficar com peso nenhum da consciência daquilo que eu era. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. O inimigo ele quer muitas vezes trazer à baila aquilo que você era. O inimigo quer trazer à baila aquele pecado que parecia que era gostoso, né? E aí você pode pensar, nossa, mas era tão bom aquilo, né? Mas aquilo te afastava de Deus. Você estava no caminho de morte, né? O inimigo ele sempre mostra a parte boa do negócio. Ele nunca mostra a parte ruim, né? Ele quer trazer à sua memória a parte boa da coisa, mas não te mostra que você vivia num caminho de morte, que você vivia num caminho de vergonha, que você estava caminhando a passos largos para a morte, para o vício, né? Para a morte física e morte espiritual. Ele não mostra, ele só mostra a parte boa, né? Tem uma palavra que diz, que se traduz por iniquidade, que é avon em hebraico, né? E aí a gente pode trazer e o que era aquilo? A palavra também ela pode significar algo cosmético, uma coisa do mundo que parece bonita, parece legal, mas é só um cosmético. Eu acho que é por isso que aquela empresa Avon colocou o nome de Avon na empresa.